boa noite. Mais uma vez nós estamos entrando na tua casa, com a tua permissão, com o programa Palavra de Fé. Nessa oportunidade nós vamos falar algo muito interessante, um assunto que eu creio ser um assunto mais importante que tem, é sobre família. Família como um projeto de Deus. Agora, nesse momento, nós vamos para uma linda canção do pastor Oséias Costa. Aproveite! Amor de Deus que me transformou assim, me dê a paz no coração para viver. Hoje sou feliz só em saber que Cristo vive em mim. Mas um ano se passou, minha vida então mudou de vez. A voz de amor do meu Senhor eu quero ouvir, sempre obediente eu quero ser, vivendo com meu Deus, porque demorei pra lembrar do Senhor. passou,
minha vida então mudou de vez. A voz de amor do meu Senhor eu quero ouvir, sempre obediente eu quero ser, vivendo com meu Deus, porque demorei assim pra lembrar do Senhor Jesus. Olá, estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Nessa oportunidade nós vamos falar algo muito importante, que é família, um projeto de Deus. Talvez você esteja se perguntando por que família como um projeto de Deus? Muito simples. Quando você vai construir uma casa, você não procura um engenheiro, você não procura um arquiteto, ele não faz a planta baixa para saber como deve ser feito essa construção, essa obra. Ele não calcula e faz os projetos hidráulicos, elétricos e assim por diante. Ele não faz fundações, alicerce, para que essa obra possa ser construída. Através desses alicerces é que as paredes sobem. Através do alicerce é que nós temos uma boa casa fundamentada e bem firme, bem sólida. Então, nessa oportunidade, nós queremos falar sobre isso. Uma família, na verdade, ela é um projeto de Deus. Eu quero ler com vocês uma passagem que está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24 e 25. Assim diz a palavra de Deus: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram contra aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Eu quero ler outra palavra também muito interessante, que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Assim diz a palavra de Deus: porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E em outra palavra, em Salmo 127, versículo 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Nós podemos concluir que o alicerce, o fundamento de toda a construção, e quando eu falo agora a construção como casa, eu falo como pessoa, como ser humano, homem ou mulher, ou seja, o nosso fundamento, o nosso alicerce, não pode ser o nosso dinheiro, não pode ser os relacionamentos que nós temos, não pode se fundar, alicerçar sobre a nossa cultura, sobre a nossa inteligência, sobre a nossa sabedoria, sobre o nosso dinheiro. O nosso alicerce é Jesus Cristo de Nazaré. O nosso alicerce é o próprio Deus vivo, Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Então o Deus, nós aprendemos, ele é o arquiteto, ele é o projetista. Interessante, né? Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, a palavra de Deus diz também assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus,
e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Interessante. Eu amo essa passagem porque é uma passagem muito especial. Por que é especial essa passagem? Porque Deus fez tudo através da sua própria palavra. Ele mandou e as coisas se organizavam e as coisas se criavam e tudo era criado do nada. Mas quando Deus fez o homem, Deus não fez através somente da sua palavra. Ele desceu dos céus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Então é a primeira vez que nós encontramos a Trindade operando aqui nessa terra. E a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, as Sagradas Escrituras dizem que façamos o homem, ou seja, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eles estavam fazendo algo especial. Imagina só, você que está me ouvindo agora, Deus fez os astros, o sol, as estrelas, a lua, Deus fez os animais domésticos, selváticos, todos eles, através somente da sua palavra. Mas quando Deus me fez, quando Deus te fez, Ele fez com as suas próprias mãos. E outra, não foi somente o Pai, nem só o Filho ou só o Espírito, mas foram os três. Ou seja, o Deus triuno, a Trindade fez o homem. Imagina só, você talvez se olha no espelho e se imagina, ou você vê gordo, narigudo, bochechudo, olheirudo, e você, com quem sabe, não gosta de alguma coisa que você tem, e talvez você também dê atenção ao que os outros falam de você. E você fica chateado, você fica magoado, você fica ferido, você fica ressentido por aquilo que as pessoas falam de ti. Deus, quando nos fez, Ele nos fez como obra-prima da sua criação. Eu e você, nós somos joia rara do Senhor. Eu e você, nós somos a coroa da criação de Deus. Ou seja, o Senhor, Ele não fez nem os anjos, nem os arcanjos, nem os querubins, nem os serafins, nem Lúcifer, que era a referência de poder, de sabedoria e de formosura. Nem Lúcifer não tinha e não foi feito pelo Deus triuno. Não foram feitos pelas próprias mãos de Deus, mas sim pelas suas palavras. A palavra de Deus diz, assim como o homem se vê, assim ele é. Talvez você tenha um conceito muito negativo de você mesmo. Talvez você se olha no espelho e você não gosta do que você vê. Talvez você gostaria de ser como outras pessoas, ter outras referências, ter outros conceitos de si mesmo. Pergunto, tudo que Deus faz não é bom? É claro que é bom. Mas a palavra de Deus diz algo sobre mim e sobre você. Isso está escrito também lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Quando Deus me fez, quando Deus te fez, Ele tinha um conceito para mim e para você. É muito bom. Deus disse que tudo era bom, mas quando Deus te fez, Ele mudou o conceito para muito bom. Se Deus tem um conceito elevado a teu respeito, ao meu respeito, por que nós temos o direito de negar, de ir contra o que Deus já estabeleceu? Será que nós temos direito de dizer para Deus que Ele errou? Ou será que nós é que temos um conceito errado de nós mesmos? É uma pergunta muito interessante que não quero calar. E eu quero te dizer, com todo amor e todo carinho, Deus, quando te fez, Ele fez com uma grande ideia, com um grande propósito. Deus, quando te fez, Ele te fez como um sonho que estava agora tornando-se realidade. Você não é um projeto qualquer, você não é um nada. Talvez você até pense assim de você mesmo,
mas eu quero te dizer que você é muito especial para Deus e para nós também. Por quê, pastor? Nós somos muito especial. Porque Deus não criou nada à sua imagem e à sua semelhança. Mas quando Deus me fez, quando Deus te fez, Ele fez como alguém muito especial. Ele fez alguém que tem valor. Talvez nós não consigamos nos valorizar, mas Deus nos valoriza. A palavra de Deus diz que nós temos dentro do nosso coração um tesouro como em vasos de barro, para que o poder e a excelência seja de Deus e não de nós, porque dentro de nós habita o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. E isso é uma joia rara, isso é algo que não tem valor. Deus habitando dentro de mim e dentro de você. Mas pastor, como é que eu posso saber se Deus habita dentro de mim? É muito simples. Você já convidou Ele para entrar no teu coração? A palavra de Deus diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se abrires a porta do teu coração, eu entrarei, cearei contigo e tu comigo. Ou seja, o Senhor Jesus está dizendo, essa porta, que é a porta do meu, a porta do teu coração, ela tem uma tranca, ela tem uma fechadura, que só abre por dentro. Ou seja, se eu não quiser, eu não vou permitir que o Senhor entre na minha vida. Mas se eu desejar, se eu querer de todo o coração, o Senhor vai entrar na minha vida e vai habitar ali. E Ele vai ser não somente residente, mas vai ser presidente da minha vida. Não vai apenas estar lá como locatário, como locador, mas Ele vai ser aquele que influencia, aquele que pode se intrometer, aquele que pode governar, aquele que pode dominar, aquele que vai tomar as rédeas da minha vida, e eu faço questão disso. Deus, Ele fez a família. Muito interessante isso, porque nós descobrimos que 3 coisas Deus fez, Deus criou, ou seja, foram obras das suas mãos. A primeira é a família. A segunda coisa que Deus fez é o governo humano, por isso que nós temos que ser submissos às autoridades. E a terceira coisa que Deus instituiu é a sua igreja. Mas hoje vamos falar sobre família, sobre casamento. Então a família é a primeira instituição que Deus criou. Olha só o que diz em Gênesis capítulo 2, versículo 24 e 25. Assim diz a palavra de Deus. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Muito interessante essa palavra. Ou seja, o casamento, a família, não foi uma instituição criada pelo homem, ou por uma sociedade específica, mas sim pelo próprio Deus. E Deus abençoou essa união. E a Bíblia vai mais longe e diz que os dois agora, depois que abandonam a sua família original, se tornam uma só carne. Ou seja, Deus não vê mais eu e você. Deus não vê mais você e o teu esposo, você e a tua esposa. Deus vê vocês como um só. Ou seja, quando se casam, deixam de ser eu e tu e passa-se a ser nós. Uma criação de Deus é o casamento, é a família. E Deus vê a unidade na família como algo essencial. A palavra de Deus diz agora no versículo 25 do capítulo 2, e ambos estavam nus e não tinham vergonha. Queridos, talvez vocês começam a ter vergonha ao passar do tempo, não só pela nudez, mas por muitas coisas da vida vocês começam a esconder, ocultar uns dos outros, e Deus quer que nós tenhamos transparência. Ou seja, que não haja nada escondido, que tudo que nós possamos fazer como marido e mulher, como esposo e esposa, dentro do casamento, seja algo transparente.
que haja uma franqueza moderada, que haja unidade no casamento. E é isso que Deus espera de um casamento. Por isso que Deus abençoou, por isso que a Bíblia diz que tem que deixar pai e mãe. Esse deixar pai e mãe é um deixar não só geográfico, ou seja, não só de morar longe ou morar afastado dos pais, mas é um deixar também econômico, é um deixar emocional, porque agora é uma nova família, uma nova casa, e bem no ditado popular que em casa precisa ter casa, ou seja, quem constitui uma nova família precisa conviver com seu esposo e com a sua esposa e até num certo ponto um pouco longe, um pouco afastado dos seus pais, para que eles possam também se ajustar no casamento. Nós sabemos que às vezes o casamento e logo o início não é fácil. Passam-se por várias crises, mas Deus sempre tem uma resposta. Deus sempre tem uma solução. Agora, por quê que os casamentos entram em crise? Por que que o casamento entra em conflitos? Nós vamos ver isso agora no próximo bloco. Agora nós vamos para um breve intervalo. Aproveite. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do mar vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abriu o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás em Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado cantou. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abriu o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás em Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado cantou. Oh, glória! Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier
te afogar. Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abriu o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás em Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado cantou. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abriu o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás em Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado cantou. Olá, estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Nós estamos falando agora sobre família, um projeto de Deus. No último bloco nós falamos o porquê dos conflitos na família, o porquê das crises na família. Eu quero iniciar falando sobre uma passagem bíblica que está no profeta menor chamado Miqueias. Miqueias capítulo 7, versículo 6. Por que o filho despreza o pai? A filha se levanta contra sua mãe? A nora contra sua sogra? Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Interessante, né? Quantas famílias nós vemos cheias de problemas, cheias de inimizades, cheias de feridas. Quantas famílias estão em pé de guerra, onde o pai não fala com a mãe não fala com a filha, o genro não fala com a sogra, a nora não fala com o sogro, o cunhado brigou com o cunhado. Ou seja, as pessoas estão em crise, em conflito, problemas de relacionamento, problemas graves de relacionamento. Feridas na alma, raízes de amargura. Por que de tudo isso? A palavra de Deus diz que nós temos um inimigo, um adversário. E esse inimigo, esse adversário se chama Satanás. Mas por que, pastor? O diabo, o Satanás, ele é nosso adversário? Muito simples. E você vai compreender. Ele tentou ser igual a Deus, ele tentou e ele colocou no seu coração o intento de colocar o seu trono acima do trono de Deus. E ele foi expulso dos céus. Houve uma grande guerra, uma batalha nos céus. Ele foi expulso dos céus e ele foi enviado para a terra. Então ele não pode tocar em Deus, porque Deus é o Criador, o Todo-Poderoso. Agora, como é que ele vai se vingar de Deus? Tocando nas suas criaturas.
principalmente naquela criatura que Deus considera como seus filhos, a todos aqueles que o aceitam e confessam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Ou seja, ele não pode tocar no Pai, mas ele toca nos seus filhos. Talvez você que esteja me vendo, me ouvindo, você pode compreender muito bem, você que tem filhos. Se alguém toca no teu filho, você talvez até diria, eu preferiria que aquela pessoa tocasse em mim, me ofendesse, me magoasse, fizesse alguma coisa contra mim, mas não nos meus filhos. Talvez você até poderia até dizer, olha, ninguém toca nos meus filhos. Por quê? Qual pai, qual a mãe que vai ter prazer que alguém toque e ofenda o seu filho? Ninguém. A mãe e o pai são capazes de morrer pelos seus filhos, dão a vida pelos seus filhos. Assim também Deus. Ele não queria que nós ficássemos jogados na terra sem ninguém e sem condições de se reconciliar com o Pai, com Deus. Por isso Deus enviou Jesus, para que através do sacrifício de Jesus, ele fizesse uma ponte que nos ligasse novamente ao Pai. Mas Satanás é o nosso adversário, ele não deixa barato, ele quer que nós venhamos a nos distanciar de Deus. Como isso? E através de que forma? Através do pecado. Em Isaías 59, versículo 2, diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Ou seja, quando nós pecamos, quando nós erramos, quando nós temos um comportamento fora do padrão de Deus, nós nos afastamos naturalmente. E quanto mais afastados de Deus, somos um alvo em potencial para que o diabo nos alcance e ele venha lograr êxito sobre nós. Como isso, pastor? Quanto mais nós nos afastamos de Deus, menos oramos, menos lemos a Bíblia, menos estamos em comunhão com Deus, nós somos um alvo muito fácil de ser alcançado e de ser colocado até para o chão, ou seja, nós caímos, nós podemos adoecer, podemos ficar tristes, depressivos, inclusive até desejar a morte. Então nós temos um inimigo, que é um inimigo voraz, que se chama Satanás. Deus, ele nos protege através de Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz em 1 João 3,8, é para isso que se manifestou o Filho do homem, Jesus Cristo, para desfazer todas as obras do diabo. Ou seja, o diabo ainda acaba usando pessoas que estão um pouco afastadas de Deus para trazerem calúnias, para fazerem fofoca, para trazerem contendas, brigas, discussões dentro da nossa casa. Mas pastor, eu não consigo perdoar aquela pessoa. Ela é próxima de mim, ela é da minha casa, da minha família, ela me fez muito mal, ela falou coisas absurdas a meu respeito. Querido, a palavra de Deus diz, no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante, que o nosso adversário, o nosso inimigo, não é o homem, não é carne nem sangue, mas sim é o diabo. É sim os seus demônios que são usados com o propósito de nos afastar de Deus. E nós perdermos a comunhão com o Pai. E quanto mais longe de Deus, mais fácil o diabo nos alcança, mais fácil ele consegue os seus intentos, mais ele coloca tristeza dentro do nosso coração, desânimo, fraqueza. E quando a gente menos espera, nós estamos muito afastados de Deus, caindo já num precipício, caindo num abismo. Aí, muitas vezes, só a mão de Deus para nos consolar e para nos proteger. A palavra de Deus diz que Deus tem um propósito para a família. Qual é o propósito, pastor? Vamos ler.
em Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29. Assim diz a palavra de Deus. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, Deus tem um propósito. E qual é o propósito? Versículo 29. Porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqui está o propósito, que Deus me criou e te criou. Ele quer ter uma grande família, com filhos e filhas, semelhantes a Jesus Cristo. Pessoas que pensem como Jesus pensava, que sintam como Jesus sentia, que viam como Jesus via, que ouviam como Jesus ouvia, que falavam como Jesus falava. Por isso que nós somos chamados de cristãos, pequenos cristos, parecidos com Cristo, imitadores de Cristo. Mas pastor, eu tento, eu me esforço, eu não consigo. E realmente, pela nossa própria força, nós não vamos conseguir. Mas a palavra de Deus diz no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, que se nós estivermos cheios do Espírito Santo de Deus, nós vamos conseguir vencer todas as provações, todas as tentações. Nós vamos vencer a nossa própria carne, os desejos da nossa própria carne, ou seja, as nossas concupiscências. Então não é pela força do braço, mas é pela força de Deus, do Espírito de Deus dentro de nós, do Espírito Santo de Deus junto de nós. Nós podemos vencer todas as armadilhas do diabo. A palavra de Deus diz em 1 Pedro 5,8 que o nosso inimigo, o diabo, é como um leão que está ao nosso derredor, pronto para nos tragar. Mas nós cremos e confiamos que se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus ele realmente for o fundamento, o alicerce da minha e da tua casa, da nossa família, o diabo não vai colocar suas garras sujas em nós e nos nossos filhos. Ou seja, nós vamos ter uma casa que vai ser um pedacinho do céu. Nós vamos ter uma casa protegida, guardada pelo Senhor e pelos seus santos anjos. E a nossa casa vai ter alegria, felicidade. A tua casa vai ser uma fortaleza, o teu castelo forte, onde o Senhor reina. E você gosta, deseja e busca para que esse Deus forte e poderoso esteja sempre no comando da tua casa, no comando da tua vida, no comando da tua família. Em Romanos capítulo 11, versículo 36, aprendemos que todas as coisas são feitas e foram feitas por Deus e para Deus, para a sua glória. Ou seja, a nossa existência, tudo que nós somos, tudo que nós temos, tudo que nós possuímos é para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja engrandecido. Aprendemos também que muitas pessoas se preparam longos e longos anos através de cursos, através de faculdades, pós-graduação, mestrados, doutorados, para serem ótimos profissionais. E são ótimos profissionais. Mas quanto tempo nós damos realmente para sermos melhores pais, para sermos melhores maridos, para você, mulher que me ouve, ser uma boa esposa, para amar o teu esposo, honrar o teu marido, para ser uma boa mãe? Como então eu preciso me preparar? Somente através de Deus. A família é a célula máter, a célula mãe de toda a sociedade. Assim já dizia Rui Barbosa. A família também é o pilar da nação brasileira.
aonde o diabo conseguir desestruturar a família, desestrutura a sociedade, desestrutura a nossa nação. Precisamos perseverar em Deus para preservar a família. A base, então, do casamento, a base da família é o amor cristão. E nós podemos e aprendemos lá em João capítulo 13, versículo 34, que diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vos ameis uns aos outros. No versículo 35 diz: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Querido, o amor de Deus, esse amor ágape, esse amor incondicional, só esse amor, não um amor sentimental, mas um amor racional, sim, um amor que vem de Deus, um amor sacrificial, um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Só esse amor pode fazer com que um casamento e que uma família dê certo, porque esse amor é o que estrutura uma pessoa e estrutura um casamento, estrutura uma família. Como assim, pastor? A palavra de Deus diz que Deus é amor. Então Deus não tem amor, Deus não possui amor, Deus é o próprio amor. Quando nós convidamos Deus para entrar dentro do nosso coração, Ele muda a nossa vida. E mudando a nossa vida, muda a nossa existência, muda a nossa história, muda a história da nossa família. Se você quer ter um casamento e uma família estruturada, alicerçada na rocha, bem fundamentada, uma família dentro do projeto de Deus, dentro do propósito de Deus, dentro do plano que Deus fez, do padrão de excelência de Deus, só é possível com a presença de Deus. Mas não Deus apenas residente na tua vida, não Deus apenas como inquilino na tua casa, na tua família, mas Deus como um governante, dominante, aquele que influencia, aquele que dita as ordens, aquele que nos aconselha, aquele que nos orienta e aquele a quem nós nos submetemos à sua palavra e à sua vontade. Só dessa forma você vai poder mudar a história da tua família. Talvez você já tenha tentado muitas coisas na tua família, muitos comportamentos, muitas atitudes e não tem resolvido. Eu convido você a convidar Jesus Cristo de Nazaré a entrar na tua casa e mudar a tua história. Faça isso. Eu quero orar por você agora, nesse momento, em nome de Jesus. Querido Deus e amado Pai, querido amado Espírito Santo de Deus, opera nessa casa, opera nessa família, trazendo ordem, estruturando, reestruturando esta casa, mudando a história radicalmente dessa família, para que eles possam, Senhor, estar dentro da Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Opera um milagre, Senhor, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiar, irmão, e oramos a Deus, e Deus nos responde, e dá tudo certo, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo se a gente colocar a nossa fé em ação. Vai dar tudo certo. Cante e receba.
vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, se a gente colocar a nossa fé em ação. Vai dar tudo certo. Sei que a vida não é só de momentos bons, há tempos difíceis. A vida é mesmo assim, mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiar, irmã, e oramos a Deus, Deus ouve e responde e dá tudo certo. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Todo mundo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Sei que a vida não é só de momentos bons, há tempos difíceis. A vida é mesmo assim, mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Cante com fé. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Creia, meu irmão.